Um coelhinho Tilda para decorar o seu cantinho, o quarto do seu bebê ou até mesmo presentear aquela criança que você ama. Quer aprender? Vem comigo! Olá, oncinhas! Eu sou a Cristina Castanheira. Sejam bem-vindos ao canal da Ateliê Toca da Onça. Algumas peças fazem parte da nossa história e a gente tem um carinho especial por elas. É o caso desse coelhinho, que entrou na minha vida em 2012, quando tudo começou. Eu me apaixonei por esse projeto Tilda, pelo fato dele ser bem fácil de fazer, o molde é simples e qualquer pessoa que está iniciando pode fazer. Então, ele é o meu favorito também, porque além de tudo isso, ele tem a delicadeza e a praticidade dos projetos Tilda de um modo geral. Então, por isso, ele se tornou o meu favorito. E você, quer aprender a fazer? Vamos ao passo a passo. Sobre os moldes. Eu vou disponibilizar esses moldes no meu grupo fechado no Facebook. Se você ainda não faz parte, solicita, pede para entrar, vai ser muito bem-vinda. A única coisa que a gente pede é que você tenha foto no perfil e que você interaja. Nosso objetivo com o grupo é interação, troca de ideias, que as pessoas participem, né, que troquem experiências, tá? Então, o que eu quero que vocês prestem atenção quanto aos moldes? Algumas peças vai tá escrito uma vez só. E algumas peças vai estar escrito duplo. Isso é importante para você não cortar errado, ok? Para as peças que tiver escrito duplo, você vai dobrar o tecido que você escolher. Lembrando que esse coelho dá para você fazer com velboa, dá para você fazer com feltro, dá para você fazer com melton, o material que você quiser, tá? Inclusive, dá até para você fazer com algodão cru. Tá? Então, assim, a criatividade é de cada um. Aqui eu vou dar o exemplo do feltro rosa. As peças que forem duplas, você vai colocar aqui e vai riscar nele dobrado. Lembrando que a parte de trás é espelhada. O que é espelhado? Você tira de um lado, pezinho para lá, depois você vai tirar do outro lado, pezinho para cá, que é a hora que você unir, dá certinho a costura. No feltro não teria esse problema, mas no velboa, por exemplo, que tem aquela parte felpudinha, é essencial cortar espelhado, tá? Então as partes duplas você vai riscar no feltro dobrado, tá? As partes que são únicas, você vai abrir o feltro e riscar, coloca lá o seu molde e risca as partes únicas. Riscou, deixa a margem de costura, porque você vai costurar em cima do risco, tá? A orelha, em especial, como nessa coelhinha aqui, a gente corta de um lado a pelagem que você escolheu, o material que você escolheu para fazer, e do outro lado um tricoline estampadinho da tua escolha, porque aí ele vai fazer combinação, composê com a gola do casaco. Eu fiz essa menininha e agora eu vou fazer um menininho. Para o corpo do coelho, então, essa parte das costas nós vamos cortar espelhado. Percebe que é diferente o felpudinho do avesso? Olha a diferença. Por isso que é importante cortar espelhado, certo? E nesse em especial eu vou fazer ainda com a barriguinha de outra cor. Mas aí é critério de cada um, é gosto de cada um, tá? Então, vai ter uma marcação no molde até onde você costura. Na hora de costurar, nós vamos mostrar isso para vocês certinho. E aqui também, ó, vai ter uma marcação de onde vocês vão partir até onde vocês vão chegar. Tá? Então, essa é a parte do corpo. O ideal é você dobrar o tecido e o que for dobrado, você riscar e costurar tudo de uma vez. O meu tá meio picadinho aqui, porque eu aproveitei uns pedacinhos de plush que eu tinha para fazer esse coelho,
tá? Então, por isso, inclusive, que ele é de duas cores, que eu tô aproveitando o material que eu já tinha, ok? Então, esse é o corpo. Esse aqui é o rabinho. O rabinho é só um círculo, que nós vamos fazer um fuxiquinho e encher, que vai ficar assim, ó. Fica bem fofinho. Fica super, ultra, mega fofinho. Será que a gente consegue filmar? Terrorzinho. Ei, menino! Pra orelha, nós cortamos 2 vezes no material que você usou. O meu aqui é o plush. E o tecido que você escolher. Então, você vai colocar em cima do tecido, vai dar um retrocesso e costurar em volta. E aí, nós vamos cortar e reservar. Gente, pro casaquinho, eu vou mostrar aqui as partes pra vocês. Essa parte redondinha é a parte da manga. Então, essa aqui é 2 vezes. Você vai escolher o tecido que você quiser. Eu fiz no feltro, mas você escolhe o tecido que você tiver, o que você quiser. Plush, fica bonitinho, tá? Então aqui, ó, é 2 vezes a manga, essa redondinha. Essa daqui é a gola. Você vai cortar uma vez no tecido que você escolher e uma vez no tecido estampado, né? Que você escolheu para fazer a orelha. E a parte de trás é essa aqui inteirinha. E a parte da frente 2 vezes. A hora de costurar, a gente vai explicar como faz. Oncinhas. Para começar, nós vamos costurar a parte do corpo, a parte espelhada. Como minha mãe disse, essa parte aqui branquinha a gente escolheu para ser a barriga dele, né? Para ficar um detalhe, um charminho a mais. Então, vamos reservar por enquanto a parte da barriga e vamos costurar aqui que vai ser as costas, né? Vocês vão juntar direito com direito, certinho. E quando vocês forem transferir o molde para o tecido, é importante se atentar e marcar também o começo e o final da costura, até onde a gente vai chegar com a costura, e também a abertura, que vai ficar aqui. Então, depois de posicionar aqui, vocês podem estar colocando alguns alfinetes para ele não sair do lugar. Dependendo do tecido que você escolher, ele anda bastante. O velcro escorrega, né? Então, é importante você alfinetar bem. Isso. Aí agora eu vou costurar, dar um retrocesso daqui até aqui. Vou deixar essa abertura, depois eu vou dar um retrocesso e vou costurar até aqui de novo, tá bom? Então vamos lá. Podem até perceber que já até meio que forma a parte de trás do coelhinho, ó, o bumbumzinho dele, fica bem certinho, bem fofinho. Agora a gente vai abrir aqui, ó, e agora a gente vai encaixar aquela parte branca que a gente tinha feito. Essa aqui vai ser a parte da frente do coelho, então vocês vão estar encaixando aqui. Aí é só colocar certinho todas as partes, perninha, pezinho, tudo centralizado. Vamos estar alfinetando também. E depois costurar, seguindo o risco. Costurada, a gente vai reservar essa parte. Se vocês quiserem dar alguns piques em todas as curvas, esse é o pulo da onça, para ficar bem bonita o seu coelhinho, depois de desvirar, para ele não ficar repuxado. Depois nós vamos passar para outras partes do corpo. O braço e a cabeça vai ser como uma boneca comum que a gente sempre faz. A gente vai costurar e deixar a abertura pra gente desvirar e encher. Aqui também vamos costurar em volta, respeitando a abertura. A parte do rabinho nós vamos reservar, porque nós vamos fazer um fuxico e vamos franzir a mão, tudo. Então, a gente pode estar reservando, não vamos trabalhar agora com ele. E as orelhas, a gente só vai costurar em volta da mesma forma que o restante aqui do corpo que eu mostrei.
feels a year away. Like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. Depois de costuradas, nós vamos tirar o excesso de tecido que estiver sobrando de todas as peças. Vamos dar piques e desvirar, tá bom? Agora, para a parte do casaco, vai ser o seguinte. Separei aqui, então, a gola. A gola, lembrando, é uma vez no tecido que vocês querem pro casaco mesmo, outra pro composê que vocês querem que ressalte, né? Tecidinho, a manga e a parte do casaco. Nós vamos começar com o casaco costurando os ombros, né? Os dois ombros dele. Vamos colocar aqui bem certinho. Se o seu tecido for tricoline ou algum outro que escorregue, coloque bastante alfinete, tá? Pra fazer essa parte do casaco. A gente fez a costura, nós vamos estar posicionando a manga direito com direito. Aí marcar o meio, né? Isso, vocês vão medir o meio. Vocês podem estar marcando, vão colocar aqui meio com meio. Vocês podem estar colocando alfinete também para ajudar nessa hora. Se você não tiver prática com costura, pode estar alinhavando também, sem problemas. E a gente vai fazer um pé de máquina agora, contornando a manga. Então, vai ficar desse jeito. Já vai estar formando a blusa. A gente vai estar só dobrando aqui. E vocês vão estar acertando certinho o lateral do casaco com o outro lado da lateral, ó. É importante que vocês se atentem com a altura aqui da manga, tá? Vamos deixar bem certinho. Encaixar aqui o nosso casaco. E o outro lado também. Já tá com bastante cara de casaquinho, né, pessoal? Agora a gente vai só costurar fechando as duas laterais. Agora, pessoal, vocês podem estar dando alguns piques nos cantos do casaquinho, do mesmo jeito que a gente fez com o corpo do nosso coelho. Vou reservar aqui. E nós vamos estar agora costurando a parte da gola. A gola, essa parte reta, a gente vai deixar sem costurar no momento, a princípio. E vamos costurar só essa parte arredondada e a parte de cima. It's not enough. I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. Com a costura rebatida, agora nós vamos pegar. Vocês podem estar marcando o meio dessa parte do casaco, ó, com um piquezinho com a tesoura. Vamos estar cortando aqui, marcando o meio. Vocês vão posicionar aqui o meio do feltro. Então, essa parte aqui do feltro, se vocês quiserem estar dando um pique também, pode dar, ó, vai facilitar pra gente. E agora a gente vai costurar só feltro com feltro. A gente vai deixar o tecido que tá aqui de fora. Nós vamos costurar toda essa parte, encaixando a gola no casaco. Pode estar colocando alfinete também para ajudar.
A gente deixou essa parte aqui de fora e agora é ela que vai dar o acabamento. Vocês podem estar virando aqui, olha. Ó como que fica perfeita a gola. Fica bem legal. E ela vai estar fazendo o acabamento. Vocês vão fazer uma dobrinha aqui. Então, tá aqui desfiando, né? Porque a gente tá com o tecido aqui. Nós vamos fazer uma dobra para dentro nesse tecido. E posicionar tampando toda essa costura que a gente havia feito. Vamos estar costurando aqui, bem próximo. Vocês podem estar fazendo tipo uma costura de segurança para prender bem. Eu vou dar agora uns piques no meu. E vocês podem estar desvirando, virando ele pro direito. Wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. There'll be my treasures. E o casaquinho, pessoal, vai ficar pronto. Olha que fofura que já está ficando. Depois nós vamos fazer umas aplicações aqui nele, colocar um botãozinho para fechar. Mas ele já está todo costurado. Pessoal, agora com todas as nossas peças cheias, nós vamos fechar as aberturas com pontos à mão, tá bom? Vamos fechar aqui e vocês podem já estar posicionando a cabeça, os braços e o rabinho no local certo e prender em volta do corpo com pontos invisíveis. Nós já ensinamos bastante aqui no canal os pontos invisíveis. Se você não sabe fazer, vou deixar no card aqui em cima. Vocês podem estar assistindo para ver como é que a gente vai prender certinho no corpo do nosso coelho. E vocês podem estar voltando aqui pro vídeo para dar continuidade ao nosso coelhinho. Eu vou prender o meu aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou. Tomorrow feels a year away, like the seconds, the beginning and the end. But if in time it's yesterday, your picture's gonna bring it home to me again. The world is waiting up, the world is waiting half a step beyond our door. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm lights. The Stockholm lights, the Stockholm lights. Agora ele já está ficando sentadinho, olha pessoal, o rabinho ele também serve para dar a sustentação para ele ficar certinho sentado. Nós vamos estar posicionando a cabeça bem aqui, vamos fazer o ponto invisível toda a volta e vamos estar posicionando também os bracinhos. Lembrando de dobrar sempre a ponta do tecido para dentro, para ele ficar com um acabamento bem bonito. Vamos prender aqui. E eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Oncinhas, vamos fazer agora as orelhas. A parte que tá aqui, olha, desfiando, a gente vai desfiando, a gente tá sem acabamento, vamos guardar ela aqui por dentro. Deixar mais ou menos meio centímetro para dentro. Vai ficar desse jeito. E a gente vai fazer uma dobrinha, uma leve dobrinha, desse jeito aqui. E estar aplicando, posicionando, né, na cabeça do nosso coelho. Vocês podem estar colocando alguns alfinetes aqui. Para ajudar a segurar. E agora nós vamos fazer pontos invisíveis toda a volta da orelha, aplicando as duas. Feels a year away, like the seconds, the beginning and the
Pessoal, já prendi aqui a orelha do meu coelho, fiz um risco também com a caneta que apaga, da onde a gente vai fazer a posição, né, onde a gente vai fazer o nariz, os olhos, tá bom? Eu vesti já o meu casaquinho no meu coelhinho, eu fiz um pesponto aqui em volta, aquele ponto alinhavo também, que o pessoal conhece, fiz toda a volta aqui do casaquinho, e agora eu vou fazer um coração, que ele vai servir como um detalhe, pra ficar aqui no casaco, tá bom? Aí a gente vai prender ele com o próprio pesponto, o mesmo pesponto que a gente fez aqui. Eu só vou passar agora no papel termocolante. O papel termocolante, ele tem uma cola do outro lado, do outro ele é liso. Nós vamos riscar o coração. Vamos cortar ele. Pessoal, agora com os corações riscados, nós vamos pegar o tecido que a gente usou, né, para fazer o composê do nosso coelho. Então, no caso, eu vou estar separando o meu tecido xadrez. E como a gente riscou no papel termocolante, nós vamos colar, passar o ferro bem quentinho sobre esse papel, em cima do tecido. Vou cortar sobre o risco do coração e fazer o mesmo alinhavo que eu fiz aqui, o pesponto, né, que eu fiz aqui no casaco, tá bom? Eu vou adiantar então essa parte aqui pra vocês e volto pra mostrar como é que ficou. Pessoal, terminei aqui o meu casaquinho. Olha que charme que fica com esses corações. Agora ele já está prontinho, só vestir o nosso coelho. Fica bem bonito com o casaco. Agora nós vamos fazer a parte do rosto. Vocês podem estar passando blush primeiramente no rosto do coelho. E agora nós vamos fazer ponto cheio no nariz. I wanna take it all in, I'm falling. The cityscape by night, wanna catch in my photos. Where you go, every corner twice as bright. They'll be my treasures forever. When I can't hold you tight, I'll see the Stockholm light. Bem, pessoal, o pulo da onça nesse nariz é você não apertar o ponto, apenas ir costurando e ajustando a linha no nariz, sem puxar muito. Alguns momentos depois. Agora, com o nariz pronto, nós vamos fazer a parte dos olhos. Nesse nariz especificamente eu quis fazer um pontinho reto aqui. Este outro aqui eu fiz só o nariz mesmo. Aí vai da criatividade de cada um, o que vocês quiserem fazer. Vocês podem estar modificando também. Eu vou fazer com tinta os olhinhos do coelho, mas se você quiser estar fazendo com um bordado, alguma coisa assim diferente, miçanga, vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês. Agora eu vou esperar secar bem e ele vai estar finalizado. E hoje você aprendeu esse coelho, que é o meu favorito, o coelho Tilda, que nós batizamos aqui no ateliê de coelho sentado. Façam muitos. Dê de presente para as amigas, para a família, para quem você ama. Tire fotos e nos marque nas redes sociais. Nós vamos adorar ver. Se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te notifique todas as vezes que tiver um vídeo novo nosso por aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like para nós sabermos que você gosta desse tipo de conteúdo. Obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!